6 foram mortos e um ferido naquele dia. Primeiro a mamãe e a vovó, então um universitário que correu para impedir o homem. E aí, 2 homens de uns 50 anos que estavam na dianteira do desfile do Exército da Salvação. Depois um policial. Finalmente, o homem em si. Ele decidira ser a última vítima de sua carnificina maníaca. Esfaqueou a si mesmo no peito com força e, como as outras vítimas, morreu antes de a ambulância chegar. Eu simplesmente assisti a coisa toda se desdobrar diante de mim. Só fiquei parado ali, com o olhar vazio, como sempre. Oi, pessoal, eu sou a Denise. Estamos mais uma vez com as portas do nosso Saramban abertas. E dessa vez para falar sobre esse livro, Amêndoas, que a gente acredita que é o queridinho do momento, afinal de contas, recentemente na Bienal do Rio de Janeiro, ele ficou no top 10 dos mais vendidos, inclusive sendo o top 1, né, o mais vendido da editora Rocco. Então a gente acha que, assim, essa história precisa ser conhecida por muito mais gente e vai ser bom a gente bater esse papo para contextualizar melhor e fazer as pessoas aprofundarem mais no que acontece nessa narrativa. Lógico que para isso eu não estou sozinha, eu estou aqui em ótimas companhias, não é mesmo? Oi, gente, eu sou a Bruna. Hoje, então, a gente vai falar sobre esse livro muito interessante e para conversar, então, contextualizar essa obra, depois a gente vai ter um outro episódio aprofundando mais a obra, né? Mas aqui a gente vai dar uma contextualização, falar de alguns aspectos mais gerais para instigar vocês a lerem ou então terem outra perspectiva sobre a leitura. Mas para falar de tudo isso, a gente convidou hoje essa pessoa muito legal, muito interessante, que é o doutor Daniel Martins de Barros. Daniel, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Estamos muito honradas de poder falar contigo hoje. Prazer meu estar aqui entrar neste Saramban. Exato. Né? Prazer é meu entrar aqui, né? Agora eu sou como chama, um penetra aqui, né? Nessa discussão. Super bem-vindo, por sinal. Então, assim, para a gente começar, eu queria pedir que você se apresentasse, o que você quisesse falar sobre você, para que quem está ouvindo e assistindo a gente puder conhecê-lo um pouco melhor. Bom, eu sou Daniel Martins de Barros, eu sou psiquiatra, eu sou professor colaborador do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina aqui da USP, e eu atuo muito na divulgação de ciência, divulgação médica, em comunicação, né? Então, tenho canal, eu tenho um programa na Band News FM, tenho uma coluna no Estadão, então eu tenho essa vida em voz alta, assim, né? Então eu levo, acho que um pouco essa tradução entre o conhecimento médico mais científico para o dia a dia das pessoas e também trago, né, o dia a dia para a academia, enfim, faço essa ponte, então nesse lugar de tradutor e intérprete, né? Entre a cultura e a ciência, enfim, aproximando esses dois mundos. E você também é escritor, né? Esquecemos de ter essa parte. Pois é verdade. Eu acho que o meu destino, na verdade, era ser comunicador. Médico é por acaso, assim, né? Então, além do programa de rádio, da coluna no jornal, do canal, eu também tenho uma produção literária e técnica. Tem livros técnicos na minha área de psiquiatria, especificamente de psiquiatria forense, que é a parte de intersecção entre a psiquiatria e a justiça, que é o que eu faço, que eu coordeno no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. E tenho uma outra linha que é de divulgação, então livros para o leigo, que levam conhecimento médico, científico, das neurociências, enfim, do cérebro, do comportamento para o leigo. E nesse meio, 2 livros infantis também, né? O Viagem por Dentro do Cérebro, que foi até finalista do Prêmio Jabuti, quando foi lançado foi uma alegria, um livro infantil bem colorido, assim, para crianças um pouco menores, com 7 anos, assim. E depois o caso da menina sonhadora, que é mais sobre a mente, menos sobre o cérebro, mais sobre a mente, para um público um pouquinho maior, já infanto-juvenil. Então, estamos aí, produzindo. Sim, inclusive hoje, gente, a gente vai tanto falar de amêndoas, como a gente também vai dar uma pincelada em outro livro do Daniel, que é O Lado Bom do Lado Ruim, porque dialoga muito com essa obra que a gente vai falar hoje. Então, acho que vai ser um papo muito interessante. Com certeza, vai mesmo. A gente queria também dar uma contextualizada rápida no que é o livro Amêndoas, né? Então, ele é da autora Won Pyun-sung. Ela é o romance de estreia dela.
Foi lançado lá na Coreia em 2017, pela Chanbin Publisher. Isso. E aqui no Brasil, esse ano, pela Roku. Ele ganhou, inclusive, o prêmio Chanbi de Literatura Infanto-Juvenil, por um romance de estreia, né? É um fato e tanto. Até porque a editora Chanbi, ela é muito conceituada no mercado coreano, porque eles têm um selo não só de literatura adulta, mas também de literatura infanto-juvenil. E eles, até no próprio nome, né, da editora, que eles querem trazer essa coisa da criatividade e do criticismo. Então, assim, eles fazem sucesso tanto com a crítica especializada como com o público no geral. E esse livro ele traz muito isso. É um livro que ele foi traduzido aqui no Brasil de tradução indireta. Exato. Né, do inglês para o português, né, para chegar aqui rápido, porque acho que os leitores brasileiros estavam muito sedentos, ansiosos, né, ansiosos. para ler logo esse livro. A capa dele, maravilhosa, foi feita pela Ying Lee, que também é uma artista que ela é coreano-brasileira, né? E vamos fazer um resuminho rápido do enredo, né, Bruna? Sim, antes de entrar propriamente no enredo, é importante falar que esse prêmio que o Amêndoas ganhou lá em 2017, se eu não me engano, é um prêmio, assim, renomadíssimo. Ele foi o primeiro prêmio literário próprio para infanto-juvenil, e essa editora também foi precursora nisso lá no final do século passado. Não, minto, início desse século. Então, assim, ela, né, que é diretora, roteirista, e ter escrito, né, esse romance que já ganhou um prêmio, quer dizer muito sobre a obra, né? E a recepção que o público jovem deu para esse livro. Mas o título original é Amêndoas mesmo? Amêndoas, isso. É tudo amêndoas, em inglês também ficou amêndoas, e em português também. E tem muito a ver, a gente vai falar disso também. Mas então, falando um pouquinho sobre o enredo, né? Já que você não leu, a gente espera que depois dessa conversa tenha essa curiosidade. Já tô com vontade de ler. Já deu certo. Que bom, que bom. Mas então, o enredo é basicamente assim, né? Sem dar muito spoiler, porque a gente vai ter outro episódio aprofundando. Então, conta a história do Son Yoon-jae, que é esse menino de 16 anos, certo? Que ele é diagnosticado muito cedo com alexitimia, que a gente também vai falar um pouquinho aqui. Então, ele dentro desse quadro, ele vai então contando pra gente um pouquinho dessa trajetória dele. E quando ele tem lá os seus 16 anos, ele passa por uma tragédia, a família dele passa por uma tragédia, o que gera um trauma nele também. E aí a vida dele vai se desenrolar de uma forma muito diferente depois dessa tragédia. Então, o leitor, ele vai acompanhar aí um pouco antes, né, a tragédia em si e o pós, né, dessa tragédia. Claro, a partir da perspectiva do Yoon-jae, o que é muito interessante, porque como a gente vai percebendo, e ele deixa muito claro, a forma como ele se relaciona com as emoções dele e com as alheias é muito diferente de como pessoas que não são neurodivergentes lidam. Então, é uma perspectiva muito interessante. Mas o livro começa com, né? Você leu esse trechinho. Exatamente, essa é a com a tragédia. tragédia, morrendo um monte de gente, Sim. morrendo a família dele, gente da família dele, um cara esfaqueando. E é um livro infanto-juvenil. É isso mesmo que eu tô entendendo. É isso aí. A Coreia é bem intensa, né, com esses temas. É muito legal. É também interessante pontuar que, apesar do Yoon-jae ser o protagonista e ter essa condição da alexitimia, então gira bastante em torno da questão dele com as emoções. A gente também tem o outro personagem, que é o que o Yoon-jae fala até aqui no prólogo, que ele encontra outro monstro, porque não é que ele se considera, a avó deu esse apelido pra ele de monstro, e ele acha que ele encontrou na escola outro monstro. E aí a gente vai conhecer esse outro personagem, que teve outro background, entendeu? Teve outras questões na vida, e apresenta aí também alguns comportamentos que, assim, apesar de não aparecerem diagnósticos no livro, a gente pode sim associar a questões de saúde mental. Não só o personagem do Gon, que é esse garoto que ele encontra na escola, como o próprio assassino do início da história. Então, assim, a conversa que a gente vai ter aqui hoje, a gente vai tirar bastante dúvida a respeito dessas questões de saúde mental, que, assim, acontecem, todo mundo pode estar sujeito a passar, principalmente por todo o percurso que a gente tem nas nossas vidas, né? E que está totalmente ligado a como a gente lida com as emoções. Sim.
Vamos lá? Bom, então vamos lá. Começando as perguntas. O primeiro tópico, então, né, que chama muito a atenção é a alexitimia, Uhum. que é essa condição que eu, pelo menos, não conhecia antes de ler o livro, antes de ver vídeos no YouTube, no seu canal. Mas então, para quem não conhece esse termo, né, o que seria a alexitimia e como que se entende a alexitimia hoje em dia? É bem importante a gente eu explicar que a alexitimia não é uma doença. Não existe o transtorno alexitimia, igual existe a esquizofrenia ou o transtorno do espectro autista. Não existe esta entidade clínica, esta condição de saúde chamada alexitimia. A alexitimia, ela é mais uma descrição de uma condição, de um estado ou de uma característica da pessoa, melhor dizendo, né? É uma descrição de uma característica. E eu gosto muito da origem do nome, né? Se você pegar ali etimologicamente, a lexitimia, ela explica bastante. Lexo, né? Eu podia perguntar para vocês, né? Nós temos o léxico, é a palavra, é o vocabulário, né? E timos é emoção. Então, o alexitimos, né, ou alexitimia é a partícula de negação, então não existem palavras para aquela emoção. Interessante, né? A gente, quando vê ali a origem da palavra, a gente já tem uma grande pista. Não, é a ausência de palavras para aquela emoção. Então, é uma característica de uma pessoa, né, das pessoas que têm essa condição, de terem dificuldade de discernirem o que estão sentindo. Bom, mas não é palavra, mas aqui lexis também talvez pudesse até ser logos, né? Podia ser a logotimia, porque a falta de palavra não é porque a pessoa não conhece as palavras, ela conhece a palavra tristeza, alegria, medo, angústia, mas ela não consegue expressar, ela não consegue dizer, e ela não consegue dizer porque ela não consegue discernir, ela não consegue perceber exatamente o que ela está sentindo, se aprofundar nas suas próprias reações, nas suas próprias sensações. Então, de novo, isso é uma característica, e como toda característica humana, se a gente falar de uma condição que eu tenho que se chama miopia. O que é a miopia? Miopia é a visão curta. Eu vejo, sem os óculos, eu vejo mais curto do que outras pessoas. Ou seja, minha visão vai ficando embaçada mais rapidamente, né? E isso varia de pessoa para pessoa. O quanto demora para sua visão ficar embaçada, para você perder o foco. Quando chega num limite que te atrapalha, que é mais ou menos arbitrariamente definido, que é o que atrapalha no nosso dia a dia. Se a gente morasse todo mundo numa sala pequena como o estúdio que a gente está aqui, os critérios de miopia seriam outros, porque ninguém ia precisar enxergar longe, né? Então, quando isso atrapalha, a gente vai chamar, isso aqui é miopia, precisa de correção e tudo mais. Mais ou menos a gente pode fazer esse raciocínio para alexitimia, ou seja, vai ter gente que tem uma grande capacidade, uma grande inteligência emocional, uma grande inteligência intrapessoal, né? Como se diz nas inteligências múltiplas ali, de discernir muito bem o que está sentindo, de poder esmiuçar, sabe, no detalhe. Não é uma tristeza com um toque de nostalgia e um pouquinho de raiva. E vai ter gente num polo, né? Num extremo, e no outro extremo a pessoa completamente incapaz de dizer até se ela está sentindo vontade de ir no banheiro ou vontade de chorar, né? Vamos pensar nos dois extremos. E aí vai estar uma galera no meio termo, e a gente vai chamar de alexitimia quando esta dificuldade começa a atrapalhar a pessoa, começa a ter consequências no seu dia a dia. Entendi. Sim. Então, não tem esse diagnóstico de doença mental, é uma condição, digamos, neuropsicológica, como que eu posso chamar? Assim, vamos pensar num outro exemplo que eu acho que ajuda a entender. Vamos pensar no déficit de atenção e hiperatividade. Um diagnóstico que às vezes tem uma falsa polêmica por trás dele. Eu vou explicar. O episódio aqui não é sobre déficit de atenção, mas ele serve muito bem para ilustrar como a gente pode pensar sobre a alexitimia. A nossa capacidade de atenção, de sentar e ficar prestando atenção e ouvir, ela é determinada em grande parte pelo nosso cérebro, pelo desenvolvimento do nosso cérebro, pela descarga de dopamina, o neurotransmissor que ajuda a gente a sustentar a atenção, né? Muito bem. Agora, o
o quanto a gente precisa prestar atenção vai variar do contexto que a gente está. Verdade. Se a gente está numa sociedade moderna que você precisa sentar, assistir aula e fazer prova, ou ficar ouvindo podcast, você precisa de mais atenção. Se você está numa sociedade pré-letrada, você mora na savana, se você ficar prestando atenção demais, você tem um problema. Você tem mais é que se distrair, você tem que estar atento ao ambiente e realmente se distraindo com as coisas, porque pode vir um leão, pode vir um bicho, pode vir, né? Então, existe uma determinação biológica para essa característica e o uso ou as consequências vão depender do contexto. A alexithymia tem uma determinação biológica de quanto a pessoa tem, não é uma determinação dura, não é que só depende disso. Como atenção também, você pode treinar, seu ambiente pode ser mais propício ou menos propício. Mas existe um componente biológico, melhor do que determinação, um componente biológico do nosso neurodesenvolvimento que permite, ou facilita ou dificulta você prestar atenção naquilo que você está sentindo. Agora, o quanto isso vai te impactar, o quanto isso vai te trazer problema, depende da intensidade com que isso acontece e também depende da sociedade em que você vive. Se você vai para uma sociedade escandinava, né, em que culturalmente as pessoas são mais contidas, né, ou se você tivesse nascido na Inglaterra vitoriana, faria pouca diferença. Mas você está no Brasil latino, século XXI, a gente se expressa, isso faz mais diferença. Então, percebe, tem uma coisa, tem um componente biológico e também tem um componente cultural, social, psicológico. Perfeito. Muito legal. Isso que o senhor falou sobre esse componente biológico leva a gente a uma outra dúvida que a gente tem, que é o nome do livro, Amêndoas. A autora colocou esse nome porque o personagem ele faz essa correlação entre as amêndoas e o tamanho da amígdala no cérebro. Sensacional. Então, a pergunta que não quer calar, realmente as amígdalas estão relacionadas à alexithymia? O tamanho delas, né? Se pequenas, aí pode levar à alexithymia. Agora o título fez todo sentido. Não é? E eu acrescento ainda mais uma coisa. Criou-se uma certa... uma ideia aqui, né, que a mãe ficou repassando, de que se ele comesse amêndoas, também ajudaria. Aí, assim, entra um pouquinho, acho que de ficção aí, claro. Enfim. Fica à vontade para comentar sobre. Existe uma região do cérebro chamada amígdala, 2 amígdalas cerebrais, e amígdala significa amêndoa, porque a região é amendoada, e tem um formato parecido, inclusive, com as amígdalas da garganta, né? Daí, às vezes, eu tirei as amígdalas, significa que eu vou ter problema cerebral? Não, é outra amígdala, né? E ela é uma região que tem esse formato amendoado, então faz todo sentido. E qual é o papel desta região? Ela é uma região que ela é muito ativa nas respostas emocionais. Então, no reconhecimento de dor, no reconhecimento de ameaça, ela dispara um alarme. Só que ela é pré-consciente. Então, sabe quando você tá andando na rua e de repente você quando você vê, você tá assustado e aí depois, não, foi um cachorro que latiu. Primeiro vem o susto, primeiro vem o coração disparado, primeiro vem a descarga de adrenalina e um segundo depois vem o porquê que eu assustei, e aí era um cachorro e aí ele tava atrás da grade, não tinha problema nenhum. A amígdala ela dispara o alarme de reação emocional independente de a gente saber o que está acontecendo ou não. Depois vem no córtex, né, na parte mais externa do cérebro, essa percepção de, eu estou reagindo, o que está acontecendo no meu ambiente, e aí sim a gente toma consciência do que está acontecendo. Tem vários desdobramentos disso. Por exemplo, pessoas com maior insensibilidade afetiva, que não é o caso da alexithymia, fazendo esse reparo aqui. A alexithymia não é que a pessoa não sente. Exatamente. Não é que a pessoa não sente, ela sente, ela não consegue dizer, ela não consegue discernir, ela não consegue se aprofundar, ela não consegue nomear, mas ela sente, ela se sente mal, ela se sente bem. Quando a gente tem disfunções dessa região do cérebro chamada amígdala, a pessoa pode ter menor reatividade, ela não sente mesmo. E aí quando se diz que aquela pessoa é fria,
é fria, às vezes, do ponto de vista literal, assim. Você dá um susto na pessoa, a pessoa não sua. Você dá um susto na pessoa, a pessoa não acelera o coração. Porque ela é menos reativa. Isso é um dos fatores, não é o único e nem é determinante, mas é um dos fatores, por exemplo, que acontece no transtorno de personalidade antissocial ou na psicopatia. Que aí a pessoa é fria mesmo, a pessoa não reage, ela não tá nem aí, porque ela não empatiza com o sofrimento do outro. Então, se ela precisa pisar na sua garganta para subir, ela não te vê sofrer. Quer dizer, ela vê você sofrer, mas não sente nada. Então, isso acaba facilitando esse comportamento antissocial, né? Mas, veja, então são coisas diferentes. E, embora faça sentido a gente pensar na amígdala como um órgão de reatividade emocional, ela não necessariamente é o problema na alexitimia. Entendi. Só para completar, pode acontecer de por a pessoa não reagir, não sentir, não empatizar, ela ter menos acesso às próprias reações emocionais e acabar desenvolvendo essa dificuldade de se expressar, de falar. Então ela vai ter alexitimia além da frieza. Mas nem todo mundo que tem alexitimia tem a frieza. Entendi. Isso é muito interessante porque ele também relaciona em um momento ali que a alexitimia impacta no grau de intelectualidade daquela pessoa. E aí eu acho que é um pouco diferente isso, né? O que seria ser intelectual nesse sentido? Seria você compreender as suas emoções, compreender as emoções alheias? E talvez não tenha tanto a ver com o intelecto em si, e sim em como você interage ali com o meio, e a partir daí você vai gerando as suas próprias, não sei, noções, suas experiências, né? Então acho que a gente tem que dissociar um pouco essa ideia. Faz sentido. Sim, não, temos que separar, até porque isso, embora exista uma grande polêmica em volta da ideia de inteligências múltiplas, habilidades múltiplas, seja como for, de fato a gente sabe que, independente do nome que a gente vai dar para isso, tem gente que é genial, tem um QI altíssimo, alta capacidade de raciocínio abstrato, mas tem pouca capacidade de perceber a si mesmo e perceber o outro, pouca, o que se chama nessa nomenclatura, inteligência intrapessoal e inteligência interpessoal. Sim. Então as coisas, de fato, podem ser separadas, né? E frequentemente são. Entre professores universitários, não é raro você ver alguém que é muito inteligente, mas não consegue assim, estabelecer uma ponte com o aluno, né? Com os colegas, enfim. Então, só para pontuar, a alexitimia, essa questão de você, da pessoa não reconhecer as próprias emoções, mas tem esse outro fator de não reconhecer as emoções alheias, não saber definir as expressões, como a pessoa está reagindo? Porque, vamos simplificar de uma maneira assim, falta o detector. Ela tem o termostato, mas não tem o termômetro. Quer dizer, ela tem a oscilação de temperatura, mas ela não consegue perceber. E ela não consegue nomear, ela não consegue discernir. Então, às vezes ela vai... E isso tem um impacto nos relacionamentos. Total. Porque não só eu posso reagir de uma maneira muito pior à medida que eu não consigo dizer se eu estou com raiva, ou se eu estou triste, ou se eu estou com medo. Então eu não posso não reagir direito, não modular minha reação adequadamente na relação. E também isso pode me gerar dificuldade de saber o que você está sentindo. Mas por que você está me olhando feio? Né? E aí eu posso ter dificuldade de dizer se isso é tristeza, se isso é raiva, se isso é medo. Não tá bom, mas o que é que não tá bom? Né? Então, isso tem um impacto, sem dúvida nenhuma, na forma como a pessoa estabelece relações, que é para isso, em grande parte, que servem as emoções. Sim. Tem até um fato curioso, né? Assim, enquanto as outras crianças aprendem lá fórmulas matemáticas, gramática, ciências e tudo, o Yoon-jae, ele aprende a ler as expressões faciais. Então, em várias partes, ele vai descrevendo não como ele acha que a pessoa tá se sentindo, porque ele não consegue identificar isso, mas ele vai descrevendo de uma forma muito diferente as expressões faciais daquelas pessoas. Então, acho que liga muito com isso que você está falando, né? Esse é, inclusive, uma forma de você abordar pessoas com o transtorno do espectro do autismo.
não é? Porque aí não é tanto o discernimento emocional necessariamente que está prejudicado, mas justamente a intuição que a gente tem de leitura de dicas sociais, né? De relacionamento, de linguagem, de expressão. A gente intuitivamente, de forma geral, você vê se a pessoa está feliz, se a pessoa está triste, se está gostando, se não está gostando. As pessoas no transtorno do espectro do autismo têm dificuldade, muitas vezes, de fazer não de fazer essa leitura, porque você consegue ensiná-las a ler, mas elas têm dificuldade de intuitivamente saber o que está acontecendo. Então você ensina, olha, está sorrindo, provavelmente está gostando. Só que também é complicado, porque o sorriso às vezes é irônico, o sorriso às vezes é cruel, o sorriso às vezes é legítimo, né? Então não basta levantar o canto da boca e mostrar o dente, tem toda uma leitura de contexto, de tom de voz, né? E uma vez até perguntava, a gente estava numa discussão assim, quais são as palmas irônicas, né? Palma forte, é palma lenta, é aquela palma que você... A ironia da palma depende da cara que você faz, não do ritmo da palma que você bate, né? Então é um todo que transmite essa informação, que a pessoa do transtorno do espectro autista tem mais dificuldade. Então você faz esse treinamento, mas tem sentido também pro protagonista que não sabe nomear exatamente o que está sentindo ou o que os outros estão sentindo, fazer essa leitura um pouco mais física até, né? Quase caricata ali. Tá com a sobrancelha franzida, deve estar bravo, né? Tá bufando, deve estar com medo, deve estar com raiva e assim por diante. Aliás, logo no começo do livro, quando o Yoon-jae começa a falar sobre a infância dele, ele relata algumas experiências que ele teve com exames médicos e coisas do tipo, e ele fala sobre essa possibilidade que existiu na infância do diagnóstico de síndrome de Asperger, né? Que hoje a gente está dentro também do transtorno do espectro autista. E assim, aí uma coisa que eu li, não sei, pode me corrigir se eu estiver errado, por favor, que a alexitimia é uma condição muito presente em pessoas com TEA. Então, assim, queria entender um pouquinho. Existe alguma diferenciação que assim, a gente fala, isso realmente uma pessoa autista, e isso, uma pessoa autista com alexitimia, e isso uma pessoa só que tem alexitimia? No transtorno do espectro do autismo existem mais implicações, né? Não é simplesmente ou só exclusivamente essa dificuldade com o discernimento emocional. Então, assim, por isso que a gente fala de espectro, né? As apresentações são muito várias, e a gente às vezes pensa em espectro como gradação, né? Entre os tons de cinza, mas na verdade a melhor descrição é do espectro do próprio arco-íris, espectro da luz visível. Tem coisas muito diferentes, não é só uma questão de intensidade, é uma questão de apresentação bastante diferente. Mas, de forma geral, a gente vai ver essa dificuldade da interação social, da linguagem, muitas vezes. Às vezes a linguagem é preservada e aí você vê, não, é uma pessoa que consegue falar, consegue dizer, mas o traquejo é complicado, o traquejo é mais difícil, o entendimento de ironia, né? Ou de dicas sociais que não são só emocionais, né? Como a gente estava falando da ironia, por exemplo, né? Você dizer uma coisa querendo dizer outra, ou uma brincadeira, um trocadilho, né? Isso muitas vezes vai ser transmitido com uma linguagem corporal, com uma linguagem que é apreendida na relação social, e que aí a pessoa do transtorno do espectro autista não vai ter mais difícil. E claro que também tem a questão da hipersensibilidade, às vezes tem questões de sensibilidade auditiva, as estereotipias luzes, também, né? A pessoa com alexitimia, por exemplo, ela pode apresentar também estereotipias? Não. Então, de novo, a alexitimia é simplesmente eu não saber direito dizer o que eu tô sentindo. Então pode não ser tem nada desse outro resto. Só se você tiver coisas. Outros diagnósticos associados. Outras, né? Outras dificuldades, outros problemas, outros déficits, né? E isso, então, vai compor um quadro. Entendido. Como a gente pensar na psicopatia. Então, o sujeito ele não vai falar muito das emoções, até porque ele não sente. Só que ele não sente, e aí ele age de forma mais egoísta, muitas vezes age de forma mais impulsiva, nada a ver com a alexitimia
somente. Sim. Legal. E então, assim, a gente está falando aí da alexithymia e como essas pessoas lidam com o cotidiano, com as outras pessoas, as sensações e emoções dos outros. E, atualmente, existe alguma espécie de tratamento? Como, temos um diagnóstico, alexithymia. Como lidar com isso? Como viver uma vida um pouco mais tranquila tendo esse diagnóstico? Vamos usar diagnóstico aqui no sentido lato, né? Diagnóstico, assim, diagnosticamos uma situação. Diagnóstico Certo. como sentido de identificação. Identificamos Perfeito. a alexithymia, porque o diagnóstico também traz a implicação de encontramos uma condição clínica. Sim. Entendi. Encontramos uma doença, né? Que não é o caso. E que não é o caso, né? Entendo. Mas, assim, diagnosticamos, entre aspas, a alexithymia no sentido de identificamos que você tem esta dificuldade. Existem vários treinamentos, existem várias técnicas terapêuticas que lidam diretamente com as emoções, com o discernimento emocional, com a identificação das suas próprias emoções, com você estar mais antenado com isso, formas de você aprofundar o seu autoconhecimento, uma coisa mais comportamental, né, de você identificar indiretamente a emoção que o outro está sentindo a partir de dicas visuais e comportamentais. E se a gente pensar numa distribuição normal que vai haver dessa condição na população, ou seja, distribuição normal é pouca gente num extremo, pouca gente no outro extremo, a maioria numa média, né? Se você pensar, vamos pegar todo mundo com alexithymia, todo mundo que a gente pode dizer que tem alexithymia. Algumas pessoas vão ter quase nada, algumas pessoas vão ter muito, a maioria vai ter algum lugar ali no meio termo, né? Talvez não seja nenhuma distribuição normal, talvez ela seja uma distribuição que tenda mais a ter apresentações menos graves. Quando a gente fala de problemas, de doenças ou de dificuldades, em medicina normalmente o mais grave é mais raro. Né? É mais comum ser mais leve e mais raro ser mais grave. Então, vamos dizer que a pessoa está ali neste conjunto de pessoas com alexithymia, mas provavelmente entre alguma coisa mais leve, né? Às vezes, uma coisa que ajuda é você ampliar o seu vocabulário emocional. Tem até estudos bonitos, estudos científicos mesmo publicados em revista, acho que foi na Science, inclusive, assim, revistas bem renomadas, mostrando que a leitura de romances melhora a capacidade de empatia. Né? Então, porque você se expõe a situações e você vivencia situações e o seu cérebro é levado, se você entra mesmo, né, na leitura e entra na história, seu cérebro é arrastado e obrigado a vivenciar, a empatizar, a experimentar e a ver situações as mais diversas. Pô, a gente abriu aqui o episódio, o menino contando que viu a mãe ou a avó, enfim, ser morta a facadas. Quer dizer, se você ouviu e entrou na história, você empatizou, você sentiu angústia, você sentiu medo, e aí ele fala, e eu não senti nada, e aí você ainda sente por ele não ter sentido. Os romances bons, os romances complexos, com camadas de profundidade dos personagens, eles te colocam nesse desafio mental, e isso amplia a sua flexibilidade. Quando você faz uma academia emocional, né? Você treina ali a empatia, você treina até o vocabulário mesmo, né? Até a palavra, as palavras vão enriquecendo para você dizer o que você está sentindo. Então, é uma prescrição boa, assim, sabe? Uma receita sem contraindicação. E é muito legal que você mencionou isso, porque tem uma parte que ele fala que, porque para quem ainda não leu e também para te explicar, eles cuidam de um sebo, né? De uma livraria. E aí, então, ele está cercado de livros. E ele fala que muitas vezes ele lê, assim, a matéria mais difícil para ele
na escola é a literatura, porque ele passa as páginas e não entende o que está escrito, não entende as emoções. Então, talvez esse exercício de ler e se projetar ali no lugar do outro pode ser uma boa saída, é verdade. Olha, eu lembrei de um conto do Machado de Assis que chama A Ideia do Ezequiel Maia. Eu tenho um livro sobre o Machado de Assis também, acho que meu segundo livro, acho. Chama Machado de Assis, A Loucura e as Leis. São vários contos do Machado de Assis que eu selecionei que falam, de alguma maneira, sobre algum transtorno ou alguma característica psicológica e psiquiátrica da pessoa. E eu faço depois um ensaio discutindo as implicações legais daquilo, o que seria e tal. Que bacana. E na ideia do Ezequiel Maia, é um sujeito que tem ali uma coisa meio psicótica mesmo, ele tem umas ideias muito transcendentais, só que a ideia é que ele sai do corpo e aí ele entra na cabeça de alguém e vê que esse sujeito não sente emoção nenhuma. Nada o emociona, nada o toca. E aí ele fala de que esse personagem, ele não via graça nenhuma no teatro. Que é o que ele tá falando, que é uma dificuldade que ele tinha da literatura, né? O nosso protagonista aqui. Esse personagem, como ele não tinha emoção, como ele não reagia, o teatro para ele não fazia sentido nenhum ir ao teatro, né? Ele ia lá e imitava o que os outros estavam, a forma como os outros reagiam, mas para ele não fazia sentido. Então, como a emoção, de fato, ela é imbricada nas artes, né? Na literatura, no teatro, no cinema, hoje em dia nos seriados e tudo mais. Enfim, como o Machado era genial também. Dispensa comentários, né? Uma palavra que apareceu bastante na sua fala, doutor, é empatia. E a gente tem um trecho do livro em que ocorre uma cena bastante angustiante, em que o personagem Gon está tentando fazer um treinamento de empatia com o Yoon-jae. Não vou dar o spoiler do que acontece na cena, mas o que a gente quer saber é a importância da empatia, né? Com essa questão da pessoa que tem alexitimia. E, assim, diferenciar um pouco o que é a empatia, a simpatia, por que é importante as emoções para você poder desenvolver essas habilidades. Empatia tem pelo menos 2 aspectos que são diferentes, né? De forma geral, a gente vai chamar de empatia essa capacidade de você ver o mundo a partir do lugar do outro. Então, de fato, se colocar no lugar do outro nesse sentido, né? Eu vou ver o mundo com os seus olhos. E existe... aliás, teve uma mostra muito interessante, um Museu da Empatia, né? Que era uma instalação que rodou o mundo e ela passou pelo Brasil, em que o curador ali, acho que foi o Roman Krasnerick, que é um escritor sobre vários aspectos da nossa experiência humana, inclusive tem um livro sobre empatia, ele reunia histórias de pessoas, um refugiado de guerra, uma empregada doméstica, um empresário, uma pessoa deficiente, e ele pedia que essas pessoas contassem a sua história, narrassem a sua história e doassem um par de sapatos. E qual era a vivência? Você punha o fone e você ouvia a história da pessoa e você calçava o sapato dessas pessoas e você dava uma volta, você ia andar ouvindo a história dessas pessoas. Fantástico, assim. Se procurar na internet, deve achar. A gente fez uma matéria pro Bem-Estar, programa de saúde que tinha na Globo. Eu fiz uma reportagem sobre esse museu. Tem eu andando lá com o sapato, inclusive, de uma moça deficiente. Então eu ia mancando, assim. Coisa fantástica. Porque, da onde vem isso? Em inglês eles têm a expressão de você calçar o sapato do outro, isso, né? E vem daí. E calçar o sapato do outro é essa ideia de eu me coloquei de fato no seu lugar. Agora, isso tem um aspecto emocional de eu compartilhar a emoção que você está sentindo. Então, eu te vejo triste, isso se reflete em eu me sentir triste também. É um aspecto emocional da empatia. Eu vejo você feliz, pô, isso me alegra. Eu vejo alguém com dor, isso me incomoda, porque eu sinto, de alguma maneira, uma dor de forma empática, e é isso que faz a gente se mobilizar, muitas vezes, para cessar o sofrimento do outro e cessar o sofrimento do mundo, né? Ou aumentar a alegria do mundo, porque, no fundo, a gente vai estar se alegrando junto. Mas tem um aspecto cognitivo, um aspecto racional, de eu...
ver o mundo de fato, me esforçar para entender o seu ponto de vista e ver como você está vendo. E não eu, do meu lugar, me manifestar ou dizer alguma coisa sobre o que você está dizendo. Não, peraí, deixa eu ir até o seu lugar. Né? Uhum. Aliás, isso é até uma coisa muito mal compreendida hoje em dia sobre o tal do lugar de fala, né? Então, assim, você não tem lugar de fala, por exemplo, eu sou homem branco, hétero, cis, né? Enfim, então eu não teria lugar de fala, por exemplo, para falar sobre racismo. Não é que eu não tenho lugar de fala. Eu tenho um lugar de fala de onde eu posso me manifestar sobre racismo, que é o homem. Eu tenho que saber que eu sou um homem branco, hétero, cis, que nunca passei racismo na vida. Mas, por exemplo, sou psiquiatra e eu trato de pessoas que sofrem, então eu tenho um lugar de... Cada um tem o seu lugar de fala. Sim. Né? E a gente tem que saber da onde a gente está falando, e aí a empatia vai nesse sentido de, tá bom, então eu vou reconhecer o seu lugar de fala e vou tentar me aproximar de alguém que sofreu racismo, por exemplo. A gente pode pensar qualquer outro exemplo, né? De discriminação, de sofrimento, do que quer que seja. E como será que é você sair de casa e ter medo se você pode correr ou não se tiver uma polícia, sei lá, né? É como que é você falar pro seu filho, se a polícia te parar, você não corre. Percebe? Então, a empatia não é eu dizer isso é assim ou é assado, mas peraí, deixa eu tentar ver o mundo com seus óculos, da sua perspectiva. Aí é uma empatia racional, mais cognitiva, né? E a empatia emocional é você sentir o que o outro sente mesmo, ressoar, né? A emoção do outro ressoar com você. Elas são importantes pra gente, de novo, trabalhar para um mundo melhor, pra gente entender o sofrimento do mundo, a gente entender as alegrias do mundo, a gente estabelecer os relacionamentos, e existem treinos de fato de empatia. Não sei como que é o do livro, mas existem... Eu treino bem, vai descobrir freestyle. Existem coisas assim de você, por exemplo, em escolas, tem treinamentos no exterior para escolas, então você bota lá um vídeo ou uma situação de uma criança tá chorando e você começa a conversar com as outras crianças. O que será que ela sentiu? Por que será que ela se sentiu assim? O que foi que fez com que ela pensasse dessa maneira? Então, existem treinamentos para isso, mas eu lembrei de um outro livro recente de uma escritora islandesa. Né? A gente está falando aqui de literatura coreana, né? A literatura islandesa, chamada Frida Sberg, chamado A Marcação. E ela coloca um cenário de fantasia, né? Uma coisa distópica. Não é cyberpunk distópico, mas assim, é uma coisa futurista em que a humanidade desenvolveu um teste para descobrir se você tem empatia ou não. E aí os políticos começam a falar assim, aqui ó, meu teste de empatia, o meu é bom. Aí começa a falar, todo político vai querer mostrar. Aí a população começa a dizer, não, então tem que ser obrigatório para os políticos mostrarem. E aí então tem que ser obrigatório para todo mundo. E a gente vai separar a sociedade entre os positivos e os negativos. Isso tem que ter uma marca explícita. Então, você vê também, vamos dizer, o lado ruim ou o lado distorcido de onde pode chegar a importância da empatia. A importância da empatia ou a supervalorização ou até um poder científico de querer classificar as pessoas. Então, não é a ciência que está errada por ter desenvolvido o teste, mas o uso que a sociedade vai fazer desse teste. Então, fica aí mais uma recomendação de povo que gosta de ler. Muito a marcação. A gente que estuda literatura, a gente já vai até deixar claro para todo mundo que está ouvindo o podcast, que assiste a gente. É uma coisa que acontece muito dentro da academia e acho que o doutor também deve pensar dessa forma. A gente, quando lê um livro, às vezes a gente tem que ler outros livros para entender aquele livro. Ah, sim. Entendeu? É isso que a gente aprende no Fefelete. Sim, eu fiz Fefelete depois, né? Da psiquiatria, né? Eu fiz filosofia. Então, é por isso que a gente tá falando de um livro e aí vários outros livros aparecem no meio da conversa. É assim que funciona. Normal. E, assim, uma coisa muito interessante sobre a empatia e essa questão da empatia num contexto mais, assim, geral, de população, de comunidade, o Yoon-jae, ele fica se questionando muito, em vários pontos do livro, sobre como as pessoas reagiram à tragédia da família dele. Sim. E, assim, ele fala que em 10 dias já parou o comentário
entendeu? É que Então, foi, assim... é que foi pras notícias, Claro, tudo, né? Claro, teve e aí aquele... a dinâmica das fuso. notícias, né? O Exato. boom É. e depois some. Exato. E sumiu. E aí fica a questão. Por que as pessoas têm tanta dificuldade de ter empatia com tragédias? Essa eu fiz até uma pausa tchecoviana aqui, né? Como dizia o Abu Janra, uma pausa tchecoviana. Eu acho que a gente não tem dificuldade de ter empatia com as tragédias. A gente ressoa, a gente vê o sofrimento e a gente sofre junto. Eu acho que isso tem mais a ver com a dinâmica das notícias mesmo e da própria vida. Quando você tem, um amigo que passou uma coisa ruim, né? Sei lá, se tem alguém que perdeu alguém, que teve um diagnóstico ruim, você passa uns dias mal ali e assim, sinceramente falando, aquilo vai diminuindo o impacto emocional com o tempo. E a sua vida segue. A vida da pessoa pode ter ficado abalada para sempre, e se você é muito próximo, claro que isso vai refletir em você. Mas o fato é que as emoções, elas têm ondas, ela tem um pico e a reação emocional vai desvanecendo, ela vai diminuindo, não é? E se você não está inserido diretamente no problema, aquilo vai se tornando pálido. Até a gente percebe isso. O meu livro seguinte, depois do Lado Bom do Lado Ruim, é O Rir é Preciso, é um livro sobre humor, né? E aí eu falo sobre, inclusive, a ideia de que um dia a gente vai rir disso. O que significa um dia a gente vai rir disso? É justamente isso. Olha, nós hoje estamos reagindo mal porque estamos vivenciando esse problema, mas com o tempo esse problema se tornará emocionalmente menos relevante, e é por isso que um dia a gente vai rir disso. A gente sabe que é assim que funciona, né? Então, eu acho que fica talvez a questão de o quanto a sociedade pode se tornar indiferente. Então, assim, bom, eu reagi, eu sofri, eu falei disso, mas não fiz nada para mudar e não empatizei no sentido de trabalhei para que isso não aconteça de novo ou para melhorar a vida das vítimas de fato. Isso é uma coisa. Aí é uma indiferença social. Mas perpetuar o sofrimento também não é nem saudável, né? Eu acho que não é o que se espera mesmo. Sim, eu queria aproveitar esse trecho sobre alexitimia, empatia. Tem um trecho aqui no final muito legal, porque assim, a gente acha que a pessoa tem alexitimia, então ela não vai desenvolver empatia, não vai pensar em como que o outro tá se sentindo, se comportando, mas o Jung, em vários momentos, ele manifesta do jeitinho dele, né? Ai, como será que aquela pessoa tá passando por isso? Como será que ela enfrentou isso? Aí tem um trecho muito legal, tá no final do livro, mas não é spoiler, que ele fala assim, ó: as pessoas fingem não ver tragédias distantes, dizendo que não há nada que possam fazer, mas também não intervêm em uma acontecendo por perto, porque ficam assustadas demais. A maioria consegue sentir, mas não agir. Dizem que se compadecem, mas logo esquecem. Do jeito que eu vejo, isso não é compaixão. Eu não queria viver assim. Então é muito legal ver que, assim, ele tem essa condição. Então, teoricamente, ele não consegue sentir empatia, mas ele se mostra que, assim, caraca, naquela tragédia que minha mãe e minha avó sofreram, e as pessoas ao redor? E as pessoas que ficaram vendo os noticiários por 10 dias e depois esqueceram? E, assim, aí ele fala também que essas notícias começaram a focar não na tragédia e nas pessoas que foram mortas, mas sim na condição daquele cara que fez a carnificina, né? Que cometeu esses atos. Então, assim, é muito legal como ele se projeta do jeito dele e mostra pra gente que talvez o que a gente coloca ali como imposição, então ele é assim, ele não vai sentir, tá totalmente errado. Acho que a gente pode colocar, talvez, que a empatia não implica necessariamente em agir. Você sente, mas você não é obrigado a ir lá e parar aquele sofrimento daquela pessoa. Seria isso, doutor? Não, e dos dois lados, né? Você não precisa ter empatia para agir e você pode ter empatia e não agir. Exato. Né? Ótimo. Claro que
a empatia, ela é um facilitador da ação, né? É mais provável que alguém que sofre com sofrimento alheio tente diminuir aquele sofrimento, mas as coisas não são absolutamente ligadas, né? E até pensando de novo na origem da palavra, né? Compaixão, ele fala, a meu ver, isso não é compaixão. Até Sim. deve ser interessante ver qual é a palavra em coreano, né? Que ela usa, porque compaixão vem justamente de sofrer junto, pathos, que é paixão. A gente sempre fala em paixão, a gente hoje em dia pensa que é amor, né? Mas paixão é sofrimento, vem de patologia, pathos, é a paixão de Cristo. O que é a paixão de Cristo? Não é o amor de Cristo, não, a paixão de Cristo é o sofrimento, é a cruz, né? A via crucis. Então, pathos é o sofrimento, e com pathos é sofrer junto. Então, sofrer junto aí de fato você fala, bom, eu não quero esse sofrimento. Então, se eu tô sofrendo junto, eu quero que esse sofrimento cesse. E isso vai muito além do sentir dó, né? Ou de, muito menos, né, postar nas redes sociais my thoughts and prayers for you, né? Não, e de fato, o que isso, da onde isso vem e qual é a consequência disso, né? E como a gente pode mitigar ou diminuir o sofrimento das pessoas ou evitar que isso aconteça. Uhum. E entra também aí uma outra questão que a gente ficou bastante curiosa assim, pensando, como que a gente pode diferenciar empatia de simpatia? Simpatia é mais você ter uma ligação, né? Eu sou simpático a você, eu sou simpático a essa causa, eu estou em sintonia com o que você está sentindo, né? Então, tipo, eu sei o que você está sentindo, eu sou simpático. Você, no seu lugar ainda, enxerga o outro, enquanto que a empatia, você se desloca para esse outro lugar. Vem do mesmo sentido de sintonia, né? Ou de sinergia. Em linha com, é alinhado, mas não mudou de lugar, né? Perfeito. Outra questão que aparece muito forte no livro é sobre uma emoção que o doutor esmiuça muito bem no seu livro, que é o medo. E, assim, é um ponto, assim, que é disparador, né, de vários questionamentos, tanto do Yoon-jae como do Gon. Então, assim, acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, né? O lado bom do lado ruim. Sim. Antes de você falar, eu vou trazer um trecho que também introduz o lado bom do lado ruim, aí a gente já entra com essa conversa. Mas o trecho é de amêndoas ainda, tá? Ele botou assim: um dos sintomas de ter amígdalas pequenas é que você não sabe qual é a sensação de medo. As pessoas, às vezes, dizem que seria legal ser destemido, mas elas não sabem do que estão falando. O medo é um mecanismo de defesa instintivo necessário para a sobrevivência. Não saber o que é o medo não quer dizer que você é corajoso. Quer dizer que você é estúpido o suficiente para ficar parado na rua quando vem um carro correndo em sua direção. Eu era ainda mais azarado. Além de falta de medo, todas as minhas funções emocionais eram limitadas. O lado bom, os médicos disseram, era que minha inteligência não fora afetada, apesar de ter amígdalas tão pequenas. Então entra, né, nisso Sensacional. de... Né? Ela estudou, hein? A autora estudou mesmo, viu? Sim. Pra escrever É que é um livro. tema muito delicado, né? Ela tem que ter um estudo por trás, não, imagino. sem dúvida, tá muito bem basado aí, né? E de fato tem pesquisas mostrando que as pessoas com alexitimia, elas têm dificuldades, inclusive, de discernir os seus sinais corporais. Por quê? A emoção, a gente sempre fala em emoção, a gente pensa no aspecto cognitivo da emoção. Eu percebi que estou com medo. Mas a emoção é um conjunto de reações que inclui não só a tomada da consciência do que eu estou sentindo e o aumento da probabilidade de eu fazer alguma coisa. Então, a emoção de medo aumenta a probabilidade de que eu fuja, a emoção de raiva aumenta a probabilidade de que eu brigue. Ela é um drive numa direção, né? É um encaminhador aí, né? Um facilitador de uma atitude numa direção, mas também o conjunto inclui, e não é um pacote, não são coisas separadas, as reações que a gente tem no corpo. Acelerar o coração, dilatar a
pupila, acelerar a respiração, ou no nojo, o embrulho no estômago, o instinto, né? O ímpeto de se afastar. Então, a pessoa com alexithymia, ela sente ali no corpo, ela tem dificuldade de falar o que ela está sentindo, de perceber que é o estômago roncando ou é o estômago embrulhando, por exemplo, né? Essa noção das suas reações. E, de fato, o medo, aliás, não só o medo, todas as emoções são mensageiras, são alertas. A gente pensa em alerta, a gente pensa em medo, mas todas as emoções são sinais de alguma coisa para nós. Sinais de que alguma coisa tá boa ou sinais de alguma coisa tá ruim. E é o que diferencia a emoção positiva da emoção negativa. A emoção positiva é, nossa, isso é muito bom, faça de novo, repita, não para, continua, né? Mais e mais e mais. A emoção negativa é, sai daí, isso é ruim, não resolve isso, corrige, não faz de novo, né? E o medo é essa emoção que sinaliza para nós uma ameaça futura. O medo é no futuro. Pode ser um futuro bem próximo do tipo, esse carro vai te atropelar, como ele fala, né? Ou pode ser um futuro mais distante, falando, olha, o planeta vai queimar, né? Obviamente, quanto mais próximo de nós, mais a reação é intensa, até por isso que as pessoas não fazem nada pelo planeta, porque parece que é uma ameaça distante, né? Então não dá tanto medo assim. Mas ele é extremamente protetor. Uhum. Claro que tudo vai ter um limite. A pessoa que não tem medo nenhum, ela vai se ferrar, porque ela vai ser atropelada. A pessoa que tem medo de tudo também vai se ferrar, porque ela não vai fazer nada. O medo tem que estar nesse meio termo aí, que nos ajude sem nos atrapalhar. Equilíbrio. Exatamente. Tudo é o equilíbrio, né, gente? Aí vem daí a história que se dizia dos gregos, que a virtude está no meio, né? Vem justamente da virtude aristotélica, que ele dizia, por exemplo, para pegar o exemplo do medo, a coragem é o meio termo entre a covardia e a irresponsabilidade. Muito bem. Né? Ou a imprudência, acho que ele usava isso, né? O sujeito sem medo nenhum, ele é imprudente, isso não é uma virtude. O sujeito com medo de tudo, ele é um covarde, também não é uma virtude. A coragem é o meio termo entre esses dois extremos. Aliás, a questão, por exemplo, de as emoções, né, serem esse alarme, né, que pode tanto te proteger, como também proteger os outros de você. Exato, Então, por exemplo, assim, uma coisa que eu fico curiosa, por causa de alguns trechos que apareceram no livro, o doutor tinha falado também sobre inteligência emocional, então eu fico pensando um pouco sobre como as emoções se desenvolvem e o que no dia a dia, desde a nossa infância, vai acontecendo e vai construindo, né, essa nossa inteligência emocional. E eu fico pensando se o nosso trato, né, e a nossa convivência com os nossos pais tem alguma influência nisso. Porque, por exemplo, pode acontecer os dois extremos. Ou pais que superprotegem, ou pais que não negligenciam. Isso Exato. interfere? Muito. Interfere demais. A gente falou, até no começo do episódio aqui, né, nos determinantes biológicos, e aí eu até me corrigiram, não vou usar a palavra determinação, mas componentes biológicos, porque não é determinístico. Você pode ser um sujeito mais frio, ou um sujeito mais medroso, isso é um componente que nasceu com você. Temperamento a gente vê no berço. Temperamento você vê na maternidade, muitas vezes. Tem criança que é mais ousada, tem criança que é mais medrosa, tem criança que é mais tímida, tem criança que é mais atirada, menos tímida. Enfim, temperamento é o que vem. Só que o caráter, a forma como isso vai se encaixar para você mesmo e para a sociedade, tem muito a ver com as suas vivências, com os modelos que você vai recebendo. A ponto de a gente ter uma classificação, inclusive, que fala do psicopata tipo 2, o psicopata secundário, que é o sujeito que ele vai sendo modelado num ambiente de indiferença, de falta de empatia, de luta pela sobrevivência, a ponto de que ele aprende que, bom, é isso, sou eu ou ele, eu não vou sofrer se eu matar o outro, porque se não for eu, é ele. E aí o sujeito se comporta e ele tem um fenótipo, né? Ele tem uma exteriorização de psicopatia sem ter
originalmente aquele temperamento tão frio, né? Então, isso serve para tudo. A forma como a criança vai vendo os pais lidarem com os outros, mesmo em termos de timidez, passividade, assertividade. Eu vou, eu falo, eu vejo meu pai conversando, expondo seu ponto de vista, ou vejo meu pai sendo mais passivo, minha mãe sendo mais submissa e aceitando tudo, ou brigando, ou ousando, ou fugindo. Tudo isso, de novo, da mesma forma que a biologia não é determinística, isso não é determinístico, mas é um componente muito importante no nosso aprendizado, na nossa modelação, né, do nosso comportamento. E é interessante porque o Gon, né, que é esse personagem que tá aí com o Yoon-jae, né, que ele aparece um pouquinho depois na história, ele tem um histórico familiar totalmente diferente do Yoon-jae. Ele também parte aí de uma posição bastante marginalizada. Não vou contar o que é, depois você vai ler, mas a gente percebe o quanto que o histórico dele familiar, que tem muito a ver com abandono, muito a ver com negligência, como isso afeta as emoções coaguladas que ele vai desenvolvendo e acumulando ali dentro dele, raiva, tristeza, até uma espécie de medo também, porque com o medo ele pratica ações baseadas nesse medo dele. Então, é muito interessante perceber o quanto que a família e como você se relaciona com os seus entes familiares pode afetar e muito como você se desenvolve nos anos seguintes, né? Então, ele tem esse histórico lá atrás que vai... E aí, esse personagem, então, eu acho que ele adoraria ler esse livro, O Lado Bom do Lado Ruim, juro. Eu acho que seria ótimo se ele lesse. Sim, porque ele fala assim pro Yoon-jae, cara, você não sente nada, que maravilha isso, sabe? Eu queria não sentir nada. E ao mesmo tempo, ele tem aquela ânsia de ser corajoso. Não, eu não vou ter medo, eu vou ser corajoso e enfrentar os outros. Sendo que, no fundo, ele tá querendo ocultar todas aquele histórico horrível que ele teve. Então, sim. Ai, olha, tudo faz muito sentido quando a gente lê, Amêndoas lê o seu livro, conversa aqui. Né? O lado bom do lado ruim, né? Para quem não conhece, a ideia do livro não é a coisa poliana de você ver o lado bom das coisas, dos eventos negativos, né? Ele fala sobre as emoções negativas e como as emoções negativas têm um aspecto útil. Então, o lado bom do lado ruim é o lado útil, o lado importante das emoções que são ruins. Que ruins não é porque a gente não deve tê-las. Ruins porque a gente não gosta de sentir. Ninguém gosta de sentir medo, raiva, tristeza e nojo. Então, mas isso é importante. Isso é fundamental. Isso é essencial. A gente não pode ter uma vida sem essas mensagens, porque a nossa vida ela vai ter situações negativas e essas situações precisam ser sinalizadas para nós, né? Então, de fato, é importante. Seria bom para o protagonista ou para o coadjuvante, né? Saber que as emoções negativas são essenciais para nossa vida. Sim. Doutora, eu não sei como é que a gente está de tempo, a gente acho que já está estourando um pouquinho. Sim, estamos. Queria só fazer uma última questão, que acho que é bem importante, assim, para o contexto, que é sobre os traumas. Como que se constitui um trauma? Porque a gente tem aqui vários personagens que são traumatizados. E, assim, como superar um trauma? Acho que seria isso, cabe né? muito nessa obra. É complexo, viu? Porque trauma também traz uma agenda inteira, né, de temas e de interpretações, mas no fundo a gente está falando, se a gente puder simplificar aqui, de uma experiência negativa que deixa marcas. Bem resposta ChatGPT, assim, né? Uma resposta bem sintética. Isso tem muitos desdobramentos, porque podem ser marcas transitórias, podem ser marcas definitivas, podem ser marcas leves, podem ser marcas profundas, podem ser marcas positivas. Existe uma área do conhecimento hoje chamada que é crescimento pós-trauma, que é como
eventualmente, situações traumáticas despertam na pessoa, forçam a pessoa a ter estratégias de enfrentamento que se tornam habilidades. Que então faz a pessoa crescer, né? Então eu não estou romantizando o trauma. Às vezes pode ser horroroso e a pessoa pode ficar com sofrimento pro resto da vida. Mas vai depender muito de o que aconteceu, como aconteceu e principalmente, eu acho que se a gente pudesse trazer um aspecto importante do trauma, de como superar, como fazer do trauma uma possibilidade de crescimento e não de sofrimento, eu acho que tem tudo a ver com o suporte que se recebe. Perfeito. Uma coisa é você se ferrar e aí olhar em volta e falar, não tem ninguém por mim, eu me ferrei, vou continuar me ferrando. Outra coisa é você se ferrar e de repente você vê que tem um monte de mão estendida para você e uma rede de amparo e de suporte te amparando, te ajudando a seguir em frente. Isso faz toda a diferença, né? E aí eu acho que isso é quase como uma regra geral para qualquer tipo de trauma, para qualquer situação que pode diminuir a chance de que o trauma seja profundo, duradouro e negativo. Quem sabe seja um trauma mais leve, quem sabe seja mais transitório, quem sabe até positivo. Mas isso vai depender muito do que acontecer depois, né? Sim. Isso está muito ligado Maravilha. aos dois personagens. Tá vendo? Eu nem li, hein? Não, mas Você não tem noção. a autora estudou. Você vê que como é um livro estudado, como é um livro Sim. bem construído do ponto de vista técnico, sem ser técnico, né? Obviamente. Sim. Não tem nenhuma nota de rodapé. Exato. Inclusive, a gente recomenda muito, assim, pra todo mundo. Porque, assim, é uma leitura super fluida, muito rápida. A primeira vez que eu li, tipo, em 2 dias. Uhum. Mas dá pra ler, assim, de uma tacada só. Muito gostoso de ler. Uhum. E é interessante ver quantas camadas tem essa Pois narrativa, entendeu? Por isso que a gente quis trazer pro nosso podcast e trazer uma conversa, assim, super contextualizada, embasada, aprofundada com você, para fazer as pessoas entenderem que a história é muito mais profunda do que parece. Sim, ficou claro pra mim. Ela abre isso que vocês falam. muitos debates e ela é muito acessível. Então, acho que isso é incrível, assim. Você consegue abrir muitas camadas de discussão com uma leitura prazerosa, com aí personagens super cativantes. E, nossa, essa parte do trauma, você basicamente definiu aí os dois personagens perfeitamente. Mas você vê que interessante, né? O artista, quando ele faz arte de fato, quando ele faz bem feito, ele faz um retrato da vida, da realidade. E a partir desse retrato, você pode chamar um médico, você pode chamar um arquiteto, você pode chamar um professor de literatura, você pode chamar um biólogo, porque é você olhando para o mundo, é como se você estivesse olhando para o mundo. Então, se você leva para o quintal da sua casa, ou leva para a Avenida Paulista, um biólogo, ou um arquiteto, ou um médico, você vai ter aspectos que você pode olhar da realidade ali, no seu quintal ou na Avenida Paulista. E você pode fazer isso quando é uma obra de arte bem feita, ela reflete o mundo tão bem que você encontra tudo isso lá. Porque tá lá, né? Porque o artista fez. E tem uma coisa que eu acho muito interessante a gente pensar, né? Quando você fala, putz, um dos livros mais vendidos da Bienal, o livro mais vendido da editora Rocco, tem uma parcela da intelectualidade que torce o nariz, né? Porque o que é popular não pode ser bom, não é possível, né? Se é popular, se fosse bom não era popular, se fosse bom ninguém entendia, só a academia iria entender. Só que quando você olha a história e você vê que, por exemplo, as pessoas ficavam no porto esperando chegar o panfleto do Charles Dickens, né? Porque ele fazia os romances lá com panfletos, né? E aí as pessoas ficavam lá no porto esperando o navio chegar, oriçadas esperando aquilo. Quando você lembra que, sei lá, multidões foram à rua quando Beethoven morreu, eram artistas populares. Dickens, Beethoven, Machado de Assis era popular, fazia folhetim. Uhum.
Então, não é a popularidade que é a medida da qualidade, né? Enfim, é justamente isso, a profundidade, as camadas. E aí o crivo final vai ser o tempo. Todo o tempo vai estar produzindo coisas que vão durar, que vão prevalecer, né, ao teste do tempo. Então, quem sabe? Amêndoas não vai, né? Pelo que vocês estão falando, é um bom candidato para sobreviver ao teste do tempo. Ai, tomara, a gente espera, viu? E é muito legal que a autora, ela mistura questões que ela realmente pesquisou, a gente percebe isso, com também um pouquinho de ficção. Então, realmente fica leve, né? Então, Sim, cumpre esse papel de tornar popular e levar um bom conteúdo, uma boa informação. Então, a informação tá diluída na história, Exato. né? Ela não é protagonista, mas ela tá na base ali, né? A gente viu no alicerce. alguns leitores criticarem o livro e a gente ficou com essa impressão de que só pegaram essa parte mais descontraída, superficial. Uhum. E enquanto o livro traz um monte de coisas que é importante de ser refletidas. Tá vendo? Que a gente tá aqui há 1 hora e Pois pouquinho falando, olha Pra só. isso serviu o papo. Maravilha, doutora. A gente só quer agradecer. Antes disso, tem que pedir indicações, mais indicações. Ah, é verdade. A gente sempre esquece de pedir as indicações. A gente sempre esquece. Mais indicações Personagens com alexitimia ou com Ou um com contexto questão- parecido. Pode ser ou melhor, livro. livro ou série, filme, pra galera que leu Amêndoas e tá aí curioso pra consumir mais sobre a leucemia. Tem a ideia do Ezequiel Maia, né? Que eu falei, é um conto do Machado de Assis, bem interessante. Aí fica a dica também do Machado de Assis, A Loucura e as Leis, que tem Perfeito. vários contos, né? Disso tem o conto de um menino, tem lá um conto agora. Verba Testamentária. Minha memória tá boa agora, hein? Eu fiquei até aliviado agora. Verba Testamentária é um conto do Machado de Assis que conta a história de um menino. Alguém vai deixar um testamento, não quer deixar para ele. Agora o enredo direitinho eu não lembro, mas era um menino que tinha um transtorno opositor desafiante, assim, um menino que tinha um comportamento bem ruim, e aí no final das contas lá, né, no conto surge uma explicação biológica para isso, mas obviamente uma brincadeira ali do Machado de Assis, enfim, não é um conto médico, né? Mas descreve o comportamento do menino, e tem também no próprio Machado de Assis a causa secreta. Eu sabia que você ia falar disso. Eu tava esperando aqui. Porque aí mostra, né, um sujeito frio, né, um sujeito Nossa. com uma Nossa, muito indiferença bom. afetiva Isso é ali, sensacional. que vale bem a pena também a gente ler. Para quem se interessar pelo tema, de forma geral, eu vou indicar então 2 livros que eu editei com o professor Taki Cordaz, que também é psiquiatra, que se chamam, os dois chamam Personagens ou Pacientes. São livros que foram lançados pela editora Artmed, Personagens e Pacientes 1 e Personagens e Pacientes 2. São vários ensaios sobre livros. E a gente convidou vários autores e eles vão falar dos aspectos psicológicos ou psiquiátricos que estão naquela obra. E aí são textos curtos, ali são, 4, 5 páginas, uma sessão de por que ler, né? Quem é essa obra, né? O que é essa obra, e a sessão por que ler. Então, qual é o resumo ali da história, quem é esse autor, que história é essa e por que nós estamos falando dela num livro editado por 2 psiquiatras. E aí tem de tudo. Vai de Stanley Kubrick a Isabel Allende, passando por Já quero ler. Guerra dos Tronos. Então fica essa recomendação também, Qual é o Personagens ou Pacientes Personagem. 1 e Personagens ou Depois eu Pacientes 2. vou a ouvir gente o vai episódio e vou colocar tudo na descrição, essas legal. indicações, que eu acho que todo mundo vai querer direitinho na ponta do lápis. Pela editora Artmed também tem um livro meu que não é exatamente sobre isso, mas tem uma seção só sobre literatura, que é o livro Além do Consultório. O que é esse livro, né? Além do Consultório. Eu, psiquiatra, falando de coisas para além da medicina. É uma reunião de vários artigos que eu publiquei no Estadão, na época que eu escrevia só no portal, depois que eu fui para o jornal. E daí tem uma sessão só sobre literatura. Também tem vários textos sobre literatura e psiquiatria lá, além do Maravilha. consultório. Então, assim, a gente vai deixar os links de todos esses livros de Amêndoas, o lado bom do lado ruim, na descrição, para que todo mundo possa acessar também. Então,
Acho que temos que encerrar, infelizmente. Tá muito bom o papo, mas vamos ter que encerrar. Doutor, Olha, pra quem ficou até o fim, eu vou dar uma informação em primeira mão, hein? Opa, amamos. Furo jornalístico aqui, hein? hum, Acho que é a primeira vez que eu vou falar publicamente de um lançamento que vem. Não sei quando você está ouvindo, mas o lançamento vai ser em outubro de 2023. Um livro em que eu vou falar sobre os princípios do arcadismo. Uau. Como os princípios do arcadismo podem ajudar a nossa vida hoje. Então, falando de literatura Uau. e psiquiatria, fica aí, já procurem, ver se já foi lançado o meu novo livro com a editora Sextante, que vai falar sobre como os princípios do arcadismo podem ajudar o nosso dia a dia. Então, informação pública em primeira mão, hein? Só para vocês. anotado já. Amei. Ai, muito obrigada por ter topado essa conversa. Foi uma delícia. Que bom. A gente ficaria aqui, acho que horas e horas falando, porque, quando fala de emoções, de literatura, a gente se empolga, né? Exato. Então, muito obrigada mesmo, Daniel, por ter topado participar aqui do nosso podcast. Foi um prazer. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho aí. Sorte na literatura coreana. Obrigado pelo convite. Também adorei a conversa. E ficam aí o convite para interagirmos mais nos canais, nos Sim, livros. as portas estão sempre abertas, viu? Maravilha. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente. Obrigada.